Tá gravando? Tô começando uma live. É mesmo? Vai começar uma live no OnlyFans? É, eu tô ao vivo. Já tá ao vivo? Já. Ai. Oi, meninas! Oi meninas, tudo bom? Olha só, eu resolvi fazer uma live hoje porque. Eu postei umas fotos que eu fiz ontem e eu achei que seria legal a gente fazer umas edições juntos para eu mostrar para vocês um pouco do processo, um pouco da ferramenta do Lightroom, que tem muitas funções que você pode usar tanto no seu celular quanto, enfim, num editor profissional. E aí, ó, tô ao vivo aqui. Deve estar tarde no Brasil, mas tudo bem. Ó, minha mãe entrou. E é isso. Se vocês quiserem falar comigo, falem que vocês vão aparecer no vídeo. É isso, basicamente. E quem quiser assistir a live que tá rolando na Twitch, é só botar twitch.tv/Vilbord. Vilbord. É nome esquisito mesmo. Enfim. Olha aí, tem uma pessoa que eu não conheço, Rafael Rodrigues. Oi, Rafael. Ó, Dani. Oi, Dani. Vamos ver aqui, ó. Então, guys, vai ficar aqui, porque enfim, tá num modo seguir o meu rosto, ó. Tá, 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 tá. A galera que tá na Twitch não tá entendendo nada. Então vamos lá, eu selecionei aqui 12 fotos da última sessão fotográfica que eu tô bem afim de editar. Não vou entrar no mérito de importar e tudo mais aqui, mas vamos falar só da questão da aba de revelação, que no caso está relacionado com editar a foto propriamente dito, né? Aqui na lateral, ó, a gente tem vários menus que são muito importantes, tá? E aí, eu vou apresentar cada um deles para vocês aqui, falar rapidinho, e é isso. E a galera que tá aí me acompanhando no Instagram, se tiver alguma dúvida ou quiser perguntar alguma coisa, me fala aí. Enfim, aqui no Lightroom a gente tem esses menus que são o menu básico, curva de tom, as cores, correção, detalhes, correção de lente e calibração. Então toda vez que eu começo a fazer uma edição aqui no Lightroom e elas têm um padrão, o que eu quero dizer um padrão? Tem uma iluminação similar, tem uma exposição similar. Eu, enfim, fotografei esse conjunto de imagens num padrão específico que elas seguem, né, que todas estão relacionadas com esse padrão, eu consigo editar as fotos em lote. E o que eu vou fazer aqui inicialmente vou habilitar aqui, ó, o botãozinho de sincronizar automaticamente para as primeiras partes da edição que eu fizer nessas fotos vão ser aplicadas para todas. E aí eu começo a fazer essa edição, né, baseado em dou uma tratada geral e aí depois eu venho passando uma por uma para fazer a edição específica. Tá? Eu vou começar com essa foto aqui, ó, que é uma foto um pouco mais escura, tem um céu diferente e tal. E depois eu vou passar para uma foto mais clara para a gente começar a fazer essas edições, beleza? Vou começar mostrando aqui, ó, o menu de calibração. Esse menu de calibração, embora ele esteja por último na lista aqui de menus, né, eu acho que ele é um dos mais importantes que tem e que tem que ser o primeiro a ser usado quando você faz uma importação. E caiu a luz. Quando você faz uma importação para dentro do Lightroom e quer corrigir as cores e, enfim, fazer uma edição. Então eu vou começar por ele. E aqui nesse menu você vai dizer basicamente como é que as cores vão ser lidas, tá?
E aqui você está falando especificamente sobre a magenta, o verde e o azul, né? A composição disso. Então, se eu puxar aqui, ó, bem para a lateral, eu estou transformando o que é em vermelho para amarelo, e se eu fizer o oposto, eu estou transformando o que é em vermelho mais para um rosa, assim, sabe? Então você muda o espectro da cor, tá? A mesma coisa aqui no verde. Ele vai puxar o verde mais para um lado e o verde mais para o outro. Então aqui, ó, a cor primária em si do verde vai mudar, entendeu? A mesma coisa com o azul, tá? E tem um negócio muito louco aqui, que na hora que você puxa essa cor, você vai ver que ele vai mudar a captação, ele vai mudar a percepção da cor e ao mesmo tempo você vai estar adicionando a cor inversa daquela cor que você tá editando. Então por isso que, por exemplo, o azul e o vermelho, né, que são as cores inversas, você vai ter que ajustar bem fininho para uma coisa corrigir a outra, digamos assim, né? E aí a gente começa a brincar com a fotografia a partir daqui, com a edição. Quero um pouco mais de céu para mostrar os azuis aqui, ó. Então, nessa área aqui vai ficar um pouco mais simples de eu dar uns exemplos para vocês, ó. Se eu puxar bem para a esquerda, olha como a fotografia já fica interessante, né? Eu mudei tanto o vermelho, mas eu mudei principalmente aqui, ó, o azul, né? E se eu puxar para o outro lado, a mesma coisa, ó. Eu transformei o azul em quase roxo e, obviamente, como eu mexi na base do azul, vai também mexer na questão do amarelo. E a mesma coisa se eu fizer nos outros, né? Se eu puxar bem para a esquerda, bem para a direita, eu vou ter essa mudança e aqui no verde também, tá? Deixa eu fazer um a um para vocês verem aqui. Aqui. Então, ó, puxando bem para a esquerda, o que tem um aspecto verde, né, tá indo pro amarelo. E se eu puxasse pro outro lado aqui, ele estaria quebrando o amarelo nesse caso, né? Vou jogar um 0. E a mesma coisa o vermelho, ó, puxando bem para a direita, puxando bem para a esquerda, tá? Então, eu começo geralmente brincando com isso aqui, tá? Essa daqui é a foto crua, né? E o que a gente tem aqui de cor que é muito legal é esse amarelo aqui, né? Da fotografia aqui, que tá bem na turbina. Então, esse amarelo, se você joga assim para uma cor mais laranja, mais para uma cor de fogo, vai ficar muito, muito bonito. E aí a gente vai ter um resultado, por exemplo, nessa fotografia, que tem uma cara super opaca e até um pouco sem vibração, que vai ficar muito, muito, muito legal. Olha lá, o Rafael comentou, boa noite. Viu no título. Tá ali no título, twitch.tv/viewboard. Tá lá online. Tamo lá online. O Cláudio entrou aí também. Fala aí, Cláudio. Saudade, hein? Fazer uns eventinhos junto. Então, ó, vamos começar a brincar com essa fotografia aqui, ó. E eu quero puxar primeiro a barra dos vermelhos aqui, para eu transformar esse vermelho num vermelho mais gostoso de enxergar, sabe? Então, eu vou puxar um pouquinho aqui para a esquerda, porque eu já sei que vai me trazer uma corzinha legal. E vou aumentar um pouco a saturação desse vermelho. Então, eu vou dizer para a fotografia que eu quero que ela puxe mais os vermelhos. Aqui em relação ao azul, eu já vou puxar um pouco aqui também para esse lado esquerdo do espectro do azul, que futuramente ele vai mexer em céu. Vamos ver se a gente tem um céu aqui. Não, em nenhuma eu vou ter um céu. Talvez aqui dê para ver um pouco. Então, no azul, na hora que eu mexer aqui, ele vai transformar principalmente o céu, que é todo azul, né? Se eu puxar aqui, ó, bem para a direita, você vai ver que ele quase esverdia, e se eu puxar bem para a esquerda, ele fica aquele azul bem Instagrammer, assim, sabe? Você vê muita gente, muito fotógrafo colocando esse azul com amarelo, azul com laranja. Então eu sempre gosto de dar uma puxadinha aqui e transformar aquele azul mais fechado nesse azul mais água, um pouco mais aberto, né? E aumentar um pouquinho da vibração.
Os verdes aqui, em nenhuma das minhas fotos eu vou ter o verde, embora a gente possa ver aqui no fundo, né, como ele deu uma mudada. E basicamente o que eu vou fazer aqui é só diminuir um pouquinho a saturação, porque eu não costumo ter muito verde nas minhas fotos, tá? É o meu estilo. Se você der uma olhada aqui nesses cones aqui, a gente consegue mudar as cores deles só nessa matriz, ó. Tá vendo? Só de puxar essa barra aqui, ó, eu transformei o verde, que era esse verde cintilante aqui, ó, num amarelo, e se eu jogar para outro lado, um verde mais fechado, né? Para quando tem grama na fotografia, essa barra do verde primário é muito legal, que você consegue dar aquele aspecto mais de grama queimada, que é, por exemplo, no outono que tem isso, ou não? Enfim, e você consegue dar um aspecto de uma grama mais viva, por exemplo, quando você está fazendo uma foto imobiliária, de um jardim, alguma coisa assim. Eu geralmente dou uma diminuída para ficar um verde mais queimado também, junto com tirar um pouco da saturação ali. Ó o Marco! Fala Marco Polo! Fala Miri! Tudo bom? Então, ó, fiz essa primeira calibração. Se você sentiu que a foto ficou ou muito magenta ou muito verde, você ainda pode fazer essa correção do quanto ele vai aplicar esses ajustes, né? Se você quer mais para um lado ou mais para o outro. É muito raro eu mexer nisso aqui, mas se eu sentir que ela já começou meio verde ou se ela ficou muito avermelhada, você consegue fazer essa compensação na fotografia. E aí eu geralmente puxo um pouquinho mais para o magenta aqui, que fica mais interessante no meu estilo. Beleza? Isso é a primeira coisa que eu faço aqui na minha fotografia, que é essa calibração aqui. Uma vez que eu fiz, eu vou deixar assim para sempre? Não necessariamente, porque, como eu disse, eu estou começando essa edição em lote e eu estou jogando essa informação para todos ao mesmo tempo, todas essas 12 fotos que eu estou editando ao mesmo tempo. E pode ser que não funcione numa fotografia que eu fiz mais para frente ali. Então, vamos fazer uma comparação aqui, ó, lado a lado. A gente já consegue ver que mudou um pouco o azul e mudou um pouco o laranja aqui, tá vendo? A gente já consegue ver. Por exemplo, nessa fotografia aqui, do lado esquerdo aqui é o original, tá, gente? Do lado direito é a que tá editado agora. Nessa fotografia aqui, eu gostei até mais do laranja no tom que ele tá original. Então, eu poderia voltar ali e dar uma ajustada, mas mais pra frente eu vou mexer na correção de cores, não, no HSL, que eu vou mexer na matriz das cores. E aí eu explico mais pra frente pra vocês, tá? Então, vou tirar aqui a exibição das duas fotografias e vou pro menu básico. No menu básico, a gente vai ajustar tanto o balanço de branco da fotografia, que seria aqui na aba de temperatura e colorir. Então, isso aqui basicamente é o seguinte: você já deve ter reparado que existem lâmpadas com uma cor amarela, lâmpadas com uma cor branca, uma lâmpada com cor mais azulada, enfim. E essa camada de cor, essa gama de cor que a luz tem, ela é corrigida automaticamente pelo nosso olho. E as câmeras fotográficas e o celular também fazem isso, né? Pra gente. E o que acontece você pode usar isso como vantagem para trazer uma sensação mais quente ou uma sensação mais fria para a fotografia e também compensar caso a câmera ou caso você na hora tenha fotografado com essa configuração errada, certo? E eu vou puxar aqui um pouquinho do amarelo para dar uma esquentada na foto. Vou exagerar para vocês verem aqui e vou exagerar para vocês verem aqui também o que acontece. Basicamente ele adiciona ele adiciona a cor invertida do que eu estou selecionando aqui, né? Então, se eu estou querendo diminuir para o azul, ele vai adicionar
O amarelo? Não, falei besteira. Não vai não. O que na câmera ele faz isso invertido, aqui no ajuste não. Na câmera ele, se tá muito azul, ele vai adicionar amarelo, e se tiver muito amarelo, ele vai adicionar azul. Aqui na edição é o contrário. Então, eu gosto das minhas fotografias com uma cara mais quente, né? E você pode vir aqui, ó, nessa barrinha e puxar um pouquinho mais para dar uma esquentada. Como eu puxei em todas, pode ser que aqui, ó, futuramente eu tenho essa daqui, vamos ver. Não, ainda tá de boa. Mas pode ser que você tenha exagerado nelas, né? Ou esteja faltando, que é o caso dessa daqui, né? E aí, posteriormente, eu venho e mexo nisso aqui, né? Uma a uma. Então, esse é só a primeira configuração, tá? Você pode ver aqui na fotografia, ó, que ela já veio também com um pouco de magenta, ou seja, a câmera já trouxe essa informação para compensar os verdes. Tá vendo que aqui no fundo a gente consegue ver o verde? Nessa fotografia em especial dá inclusive para puxar mais ainda, para dar uma quebrada no verde ali. Como eu mexi nela e eu tô com todas selecionadas, eu acabei fazendo isso em todas. E pode ser, de novo, que não fique muito legal em todas, beleza? Mas vamos seguir editando essas fotos aqui. Deixa eu mostrar essa foto aqui para vocês, olha que legal. Ela basicamente original e ela como ela tá agora, tá? A gente já consegue ver uma diferença, ó, na fotografia em si, como ela já tá mudando de cara, né? Beleza? Vamos seguir aqui nessa mesma aba ainda, a gente começa a mexer no tom. A aba de tom, né, dentro do básico, na aba de tom, a gente consegue mexer na exposição, que é adicionar ou remover luz, tá? E aqui é muito importante que na hora que vocês fotografem, vocês lembrem de ter a fotografia com o máximo de informação possível, tá? Essa fotografia aqui, por exemplo, o céu tá super estourado. Ou seja, na hora que eu precisar recuperar esse céu, não vai ter informação nenhuma. Já nas sombras, a câmera tende a conseguir mais informações na sombra. E aí você pode, lá no futuro, né? No caso, esse é o futuro na edição, vir aqui e aumentar a exposição para recuperar essas informações que estão ali. Beleza? Como eu estou editando em lote, novamente, aqui lembrando essa primeira parte, eu não vou mexer na exposição porque cada fotografia tende a ter uma necessidade de exposição. O que eu poderia fazer é selecionar duas fotografias que são muito similares e mandar ele fazer isso nas duas, entendeu? Corrigir nas duas, ao invés de fazer no lote inteiro de fotografias, no caso aqui 12, né, que a gente está fazendo, tá editando. Vamos botar mais essa daqui. E quer ver que mais? Acho que essa última aqui também, ó. Só pela miniatura ali, eu consigo ver que elas têm uma carinha de estar com a mesma, digamos assim, falta de luz, né? Então, ó, já posso mandar por lote, puxar um pouquinho essa exposição. E aí, ó, tudo que eu apliquei nessa primeira, né, que é a que eu estou visualizando, também vai ser aplicado na segunda, certo? Vou selecionar todas de volta aqui, porque quero mostrar para vocês essa próxima parte da mesma aba de tons, que são os realces, sombras, brancos e pretos. Basicamente, aqui eu vou estar adicionando luz ou removendo luz nas áreas de realce, nas áreas de sombra, nas áreas de branco e nas áreas de preto. Tá? E isso aqui, se eu mexer, ó, você já consegue ver. Onde estão os realces? Estão no céu, certo? Então, o céu é onde tem mais luz. Eu gosto de dar uma matadinha no céu, e especialmente nesse ensaio. Mas você pode, por exemplo, dar uma removida na quantidade de luz para ele ficar assim mais com aquelas nuvens aparecendo e tal. Mas o meu gosto aqui, para esse ensaio, eu acho que combina muito matar o céu e ficar um pouco mais branco. Então já vou puxar aqui, ó, para mais 10. Já vai dar uma quebradinha ali. As sombras, elas estão bem escuras, né?
Se eu aumentar aqui, ó, eu vou iluminar as sombras, e se eu diminuir, eu vou escurecer mais ainda. Nessa fotografia especificamente, vale a pena eu subir e dar uma iluminada nas sombras, né? Puxar um pouquinho mais. Lembrando que eu já estou aplicando em todas, então eu posso estar cagando as outras, na verdade, né? Geralmente nessa primeira eu faço uns ajustes mais suaves, sabe? Vamos lá nos brancos, ó. Se eu puxar os brancos, a gente vai para a esquerda escurecer e para a direita iluminar. Aqui eu consigo, nessa fotografia especificamente, dar mais uma quebrada no céu ou dar uma recuperada, mas nas outras fotografias ela vai trazer uma percepção de brilho para a foto. Então, ó, se eu puxar para a direita aumenta, se eu puxar para a esquerda diminui. Né? Então ela vai trazer isso. É legal usar essa parte dos brancos, por exemplo, para recuperar um pouco a pele, para dar um brilho num produto, sabe? Você dá aquele glow a mais. Vamos aplicar isso em todas. 15. E aí a gente tem a aba dos pretos. A aba do preto você vai trazer aquele ar mais contrastado, né? Ou seja, o preto vai ficar mais escuro, ou você vai trazer aquele ar mais shade, mais, sabe, mais sem contraste mesmo, e vai deixar a fotografia mais flat, como a gente fala. Eu gosto sempre de puxar um pouquinho o preto mais pro preto, para o preto ficar mais marcado, porque eu acho que dá um luxo assim na fotografia. O preto mais denso, ele dá um tchananzinho, assim, na minha percepção. E aí eu sempre puxo isso pra ficar mais escuro. Galera, eu vou desligar vocês aqui. Quem quiser continua lá na minha Twitch. Fui! Cadê? Não sei desligar mais. Vamos lá. Então, eu puxei um pouquinho o preto, né? Eu ainda não mexi no contraste, né? Se vocês abrirem aqui, ó, vocês podem ver que o contraste ainda tá estagnado. No final eu consigo trazer ele mais ainda, ó, para ele acentuar essas diferenças que eu acabei de fazer, ou eu posso diminuir, tá? Eu acabo no final sempre trazendo um pouquinho mais, mas como a gente ainda tá na parte crua da edição, na parte inicial, eu não vou mexer nisso agora não, tá? Ainda no menu básico tem essa aba que eles chamam de presença. Eu nem sei por que chama de presença, porque um pouco que não faz sentido para mim, mas enfim, essas traduções aí às vezes não tem sentido mesmo. E aí a gente consegue mexer na claridade, que ela dá aquele efeito que parece HDR ou dá um blurzão. E esse efeito aqui de claridade, ele meio que traz um pouco de definição para a foto, mas é uma definição na questão estética, porque realmente ele não está trazendo definição, tá? E a gente tem a aba de textura. Antigamente a gente só tinha a claridade, não tinha a aba de textura, umas 3 versões atrás. E você acabava mexendo aqui na claridade e, putz, às vezes queria que ficasse assim, ó, um pouco mais dreamy, sabe? Essa coisa mais solta, e acabava que sem a textura você não conseguia recuperar a imagem para ela continuar tendo definição. Então ficou muito, muito bom quando eles adicionaram essa mesclagem entre textura e claridade. Eu sinceramente acho que elas têm uma correlação que é invertida. Se você adiciona textura, você diminui a claridade. Se você aumenta a claridade, você diminui a textura. Porque, por exemplo, se eu já adicionar a claridade, meio que já traz a textura, sabe? E aí você pode compensar uma coisa com a outra. Mas claro, edição e fotografia é feeling. Então você vem aqui e testa, tá? Para essas fotografias aqui, eu vou querer dar um ar mais dreamy, essa coisa assim mais... Sabe esse borradinho? Esse borradinho ele dá uma coisa meio de sonho, sabe? Então eu gosto para essas fotos, acho que vai combinar bastante.
Então, diminuir um pouco aqui a claridade e vou aumentar um pouco a textura para ela dar uma corrigida na falta de definição que a imagem ficou depois que eu puxei a claridade para baixo. Eu não gosto muito de ir muito longe nisso, sabe? De puxar muito, porque, enfim, mais pra frente a gente vai mexer em outras coisas que vão acabar mexendo nessa aba também. E aí a gente tem o desembaçar e para a esquerda ele vai diminuir o contraste, para a direita ele vai aumentar o contraste. Tecnicamente, o que seria o desembaçar, eu não sei te dizer, mas eu geralmente puxo um pouquinho a mais para ele dar um tchananzinho ali. Por isso que eu falei que contraste a gente puxa depois, né? Se você vir aqui, ó, e cancelar, ó, as edições que a gente fez até agora, olha como já mudou bastante a fotografia que a gente tinha. Tá vendo? Assim é editada e assim crua que veio da câmera. E aí a gente só mexeu no básico até agora, tá? Show! Vou fechar o básico aqui e eu vou pular direto para a correção de lente, que na verdade quando a gente já importa, se você deixou ativado pela última vez, ele já vai deixar sempre ativado. E eu vou só comentar rapidinho sobre essa aba, só para a gente passar por esse tópico rapidamente, que é, quando você está fotografando com uma lente, então, por exemplo, essa daqui, ó, que é uma grande angular que ela vai de 16 a 28 milímetros, as câmeras têm distorção. Então, quando você está usando uma lente específica e você joga ela pro programa, ele já sabe qual é a lente que você está usando. Ixi, eu não sei o que eu fiz. Joguei pro PB aqui. Ele já identifica qual lente que você está usando e corrige essa distorção e aberrações cromáticas e tal. Você pode fazer isso manualmente também, criar um perfil e também pode adicionar uma correção extra. Tá? Você pode vir aqui, ó, no manual e mexer manualmente também, mas eu geralmente uso o perfil que a Adobe criou e jogou ali dentro, tá? Questão de efeitos, o único que eu uso dos efeitos é o granulado, que eu adoro granulado, e ele dá aquela sensação de aspereza na foto, dá um ar de filme fotográfico. Então eu já vou subir aqui uns 25, tá bom? E vou aumentar um pouco o tamanho do grão para ele ficar aquela coisa mais, sabe? Não sei explicar. Se eu sentir que as bordas da minha fotografia elas estão muito escuras, eu posso vir aqui, ó, e por exemplo adicionar vinheta, né? Então, se ela estiver muito escura, você dá uma clareada, e se ela estiver muito clara, você pode dar uma escurecida. Isso aqui serve um pouco até para você dar uma emoldurada e trazer a fotografia para o centro. E assim, de modo geral, eu só uso como correção, eu não uso como ferramenta estética, tá? Que tem gente que vai usar. Beleza? Vamos passar aqui para os detalhes. O detalhe, eu geralmente venho aqui e faço logo de primeira um aumento na intensidade da nitidez, tá? Eu jogo lá para 100 e eu puxo a máscara para dizer aonde eu quero essa nitidez, tá? Então, assim do jeito que tava, ó, ele tá jogando nitidez na fotografia inteira, tá? Quando eu vou diminuindo aonde eu quero que ele jogue a nitidez, você consegue ver quanto mais escuro tiver, né? A parte clara é onde ele tá aplicando a nitidez. Então, ó, quanto mais escuro tiver, menos nitidez eu tô aplicando nessa foto. E aí, ó, eu já venho aqui, dou uma olhadinha mais ou menos aonde vai ficar e eu trago a nitidez, o aumento de nitidez para as bordas da fotografia e não, por exemplo, para o fundo, que era o caso ali, ó. Vamos abrir de novo, tá vendo que o fundo não tem por que eu adicionar a nitidez lá. Então, ó, se eu aumentar aqui a gama de nitidez onde ele vai jogar, ele jogaria lá no fundo, mas eu não preciso lá no fundo, eu preciso aqui, ó, na definição da turbina desse avião, né? Então, eu já faço isso em todas. Isso aqui vai funcionar em todas as fotografias? Não vai. Porque, ó, nessa... Opa, atalho errado. Nessa fotografia aqui,
eu posso diminuir ainda mais para não ficar tanto no rosto dele, sabe? Então cada uma vai ter uma nitidez específica, mas como eu tô nessa edição inicial de lote, eu geralmente jogo para um pouquinho mais e posteriormente, se eu sinto falta, eu puxo mais ainda a nitidez em cada foto, tá? E aqui embaixo ainda nos detalhes a gente tem a remoção de ruído. A Adobe está vindo muito forte com inteligência artificial dentro dos softwares deles, né? Então, por exemplo, no Premiere, que é o editor de vídeo, tem Alexa Stop. Tem inteligência artificial para te ajudar a editar o som, a música, por exemplo. Se você puxar aqui pro Lightroom, ele tem a remoção de ruído. Então, existe a forma ainda manual para você fazer, mas tem a remoção de ruído, por exemplo, com a inteligência artificial. Uma coisa muito legal de falar é, essa semana no Photoshop eles adicionaram uma função que você seleciona a área da foto, da imagem que você quer, e você escreve o que você quer que aconteça com a imagem e ele faz a edição daquilo sozinho para você, o que é muito, muito louco, assim. Depois eu faço uns testes e mostro para vocês como é que fica isso. Tá? Aqui eu não vou fazer remoção de ruído porque lá nos efeitos eu já adicionei, né, o granulado. Então não tem por que eu adicionar e remover, né? Mas se fosse uma foto de evento, uma foto muito escura, uma foto que tinha pouca luz, eu posso usar desse artifício aqui para me ajudar. Beleza? Fomos aqui pro... Já passamos pela calibração, efeitos, detalhes, a correção de lente. E vamos agora para transformação. Transformação vai funcionar especificamente nessa foto aqui, ó. Então, essa foto aqui, ó, eu tirei lá no hangar. E aí, ó, vou clicar o R para a gente editar o horizonte, alinhar aqui um pouco a foto. Já vou dar um Enter para vocês darem uma olhadinha. E eu vou puxar essa ferramenta de transformação que ela é mágica, 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 tá? O que ela faz? Eu consigo dizer para ela... Deixa eu até remover o R aqui que eu fiz. Opa, abri. Deixa eu até redefinir isso aqui que vocês vão ver que ela também consegue fazer isso pela gente. Então eu usei o R para nivelar a foto, mas eu posso usar essa ferramenta de transformação para dizer pro programa onde estão as linhas horizontais ou paralelas, e aí ele vai fazer essa correção para mim. Então eu puxei aqui, ó, olha que loucura, ele já puxou lá para mim. Eu posso fazer isso com horizonte, posso fazer com linhas paralelas assim que estão na verticais, na horizontais, posso fazer, enfim, posso adicionar até 4 vetores, que foi o que eu acabei de fazer, e ele vai fazer essa correção para mim. E eu ainda tenho aqui a questão manual, né, para ele fazer, para você adicionar um extra, então até do aspecto, né, do pixel, então um pixel mais alto ou um pixel mais largo, vou diminuir aqui. Até o deslocamento, né, então ele vai, às vezes ele acaba, né, puxando aqui, ó, um pouco, digamos que ele me entregasse a foto assim, né. Então eu posso vir aqui e pedir para ele corrigir, ou eu posso também só clicar aqui em restringir corte, que ele vai trazer certinho para mim. E aí eu posso girar, eu posso aumentar horizontalmente. Então, digamos assim, fotografei um pouco de baixo para cima, eu quero que a parte de cima que ficou lá pro fundo, se eu quiser trazer ela para frente, né, corrigir essa angulação, você pode vir aqui na vertical, ó, e fazer isso. A mesma coisa seria com a parte de baixo. Então, ó, eu até posso adicionar um pouquinho aqui para ficar um pouquinho mais certo nessa fotografia. E basicamente essa é a ferramenta de transformar. Eu ainda vou puxar um pouquinho aqui mais o girar e vou fechar porque eu quero a mesma quantidade de porta aparecendo dos dois lados. E agora, vamos ver o que eu faço. Não, vou jogar para baixo aqui porque eu gostei mais do
aparecendo isso daqui do que o teto. Isso. Show? Então, transformação foi. Que mais? Então, vamos seguir aqui adiante. Foi na correção de lente. Vamos falar sobre curva de tom. Curva de tom é bem legal. Lembra que no básico a gente mexeu nos realces, na sombra, no branco? A gente tem na curva de tom algo que vai fazer uma função similar à função que a gente estava mexendo lá no básico. Então, ó, por exemplo, se eu puxar os claros, ele vai trazer mais luz ou menos luz. Se eu puxar os escuros, ele vai fazer a mesma coisa nos escuros. Se eu puxar os realces, ele vai fazer a mesma coisa nos realces. E na sombra, a mesma coisa das sombras, tá? E ele cria esse gráfico, que no caso é a curva de tom, e que você pode mexer posteriormente no alfa de cada cor, do RGB e do branco também. E aí que vem o pulo do gato. Que aí o negócio fica muito, muito, muito interessante. Por quê? Se lá no básico eu mexi no realce, na sombra, no branco e no preto de forma global, aqui na curva de tons eu consigo puxar de forma específica. Então, digamos que eu queira mudar a cor do azul ou mudar a cor do vermelho. Eu posso vir aqui especificamente e iluminar com vermelho ou com azul, enfim, mexer na curva dos tons do vermelho e do azul para trazer uma reação para a foto. E aí eu posso vir depois no verde e mexer no verde. E aí eu posso vir depois no vermelho e mexer no vermelho. E o mais louco disso aqui é que você tem que ter uma noção de que quando você mexe no vermelho, na verdade você está fazendo o inverso. É um pouco difícil de entender isso no começo, mas ele compensa com a cor oposta no final das contas. Eu vou clicar 2 vezes em cima do botão para ele corrigir aqui para mim. E aí a gente divide essa curva de tom em quadrantes, né? Então, o primeiro quadrante aqui que vocês podem ver, o primeiro quarto, está relacionado com os realces. Aí o próximo eu não sei. E enfim, para a direita você acaba chegando nas sombras. Então, tanto que se eu puxar aqui, ó, falei invertido inclusive. Se eu puxar aqui, ó, ele vai no último quarto lá os realces, e se eu puxar aqui, ó, no primeiro quarto as sombras, tá? Os escuros e os claros seriam os meio termos, né, do que eu acabei de falar. Um padrão muito comum é fazer a curva em S, né? É o contrário, na verdade. Tem uma época ficou na moda fazer uma edição em S, assim, né? Fazer a curva em S, porque ela traz um pouco mais de contraste na fotografia, e nesse caso eu estourei o céu, mas se eu não tivesse estourado, ela faria um efeito bastante interessante na fotografia. Essa edição em S ficou muito famosa um tempo, tá? Aqui eu vou só trazer um pouquinho mais ou menos para cada região, porque a gente ainda está na edição em lote, né? Então, ó, as sombras para mim ainda estão muito escuras, eu vou trazer um pouquinho, então eu vou corrigir aqui. E o branco, ó, se ele está muito estourado, né? Se eu quisesse recuperar o céu, eu poderia puxar mais ele ou estourar mais ainda. Nesse caso, eu vou reduzir um pouquinho para ele dar uma recuperadinha, porque mesmo querendo estourar, eu não quero que estoure tanto assim. E aí a gente pode vir aqui, ó, e puxar um pouquinho os vermelhos também, tá? Então, vamos lá. Se eu quero aumentar, eu quero que o céu fique mais azul, eu posso vir aqui, ó, e necessariamente trazer o céu através dessa ferramenta, né? Ou se eu quero que ele fique mais com uma cara assim, ó, de pôr do sol, eu também posso trazer ele para cá. Lembra que você ainda está falando da quantidade de luz que você está adicionando, né?
para fotografia. Então eu vou puxar só um pouquinho, porque eu gosto um pouquinho mais. Eu poderia vir aqui, ó, e dizer que a parte escura, ó, eu não quero vermelho, por exemplo. E você pode dar uma corrigida, sabe? Se você puxa demais de um lado e do outro fica de menos, você pode vir aqui também e dar essa correção. Isso aqui é legal geralmente para corrigir o rosto. Se você puxa o céu e depois o rosto da pessoa fica, né, que está em exposições diferentes, fica numa cor que não condiz com o que você quer, dá para você dar essa brincada aqui também. E ó, se eu puxar aqui a gama, eu vou puxar a gama inteira também. Aqui no caso eu estaria adicionando o verde no meio. E eu posso fazer a mesma coisa aqui com azul para compensar o vermelho que eu adicionei. Então, se eu fizer aqui, basicamente eu anulei o que eu fiz no vermelhinho lá. E tem outro negócio legal que você pode puxar para cá, ó, e matar a luz ou, enfim, adicionar muita luz aonde você tá. Então, olha só como você pode dar um look para fotografia daquele fade, daquele blur e dar aquela cara de fotografia de filme, sabe, da época antiga. Então, eu às vezes dou uma quebradinha aqui para trazer esse aspecto para fotografia. Tem muita gente que faz isso e dá para fazer com os pretos, ó. Tá vendo que o preto aqui ele trouxe o azul, porque eu tô mexendo na gama do azul, mas mais do que isso, ele tirou o contraste. Se eu puxar para o outro lado, ele vai fazer o contrário, ele vai dar uma enterrada, tá? Então ele faz aqui o contrário. Aqui nessa foto a gente pode deixar um pouquinho pro azul, que talvez fique gostosinho na fotografia. Fechou? Então, quebrando aqui, ó, a edição como estava antes, como está agora, como estava antes, como está agora, como estava antes, como está agora. Às vezes, essa aba aqui é uma das abas mais importantes, mas é a aba mais difícil de aprender, tá? Porque tem a questão da inversão, tem a questão de adicionar ou diminuir em áreas específicas. E isso aqui é o que vai dar um pouco mais de identificação para sua fotografia em relação ao restante dos outros fotógrafos, tá? Se a gente olhar aqui, ó, vamos ver como é que tá, ó. Se eu quebrar aqui, ó, como é que ela tá agora, como é que ela tava antes, como é que ela tá agora, como é que ela tá antes. Olha como eu trouxe um aspecto de uma edição de uma fotografia de filme fotográfico, né? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui pra eu olhar a tela de baixo aqui. Cadê? Aqui. Oh, meu Deus, me perdi. Então, ó, a gente tem essa cara de filme fotográfico, ó. Tudo já ficou com uma cara de filme fotográfico. Tá vendo? E, claro, eu trouxe o ruído também pra imagem, que isso traz junto também esse aspecto, né? Ó, eu tava editando em Lot, olha como aqui escureceu demais a fotografia, então posteriormente eu vou ter que dar uma mexida, né? Então, a gente já tem um aspecto geral. Vou fechar a curva de tom agora e eu vou mexer no HSL, que é Hue, Saturation e Luminance. Que seria matriz, saturação e iluminação. Se eu vim aqui, ó, nessa bolinha aqui, eu adiciono tipo um conta-gotas. E eu consigo dizer exatamente aonde na fotografia eu quero coletar a cor para mexer na matriz da cor. E também na saturação e também na luminância. Então, digamos que eu queira transformar esse azul, que mesmo eu achando ele muito bonito, vamos mudar a cor, ó. Tá vendo que eu puxando aqui, eu transformo como vai ser lido o azul. E o legal, ó, que se você consegue ver nos slidezinhos ali, ele mudando dois slides ao mesmo tempo, porque ele identificou que naquele azul que eu pinguei, tem azul e tem verde. Então, você acaba puxando os dois ao mesmo tempo, tá? Eu vou puxar um pouquinho para cá e vou devolver um pouco esse azul, porque na minha percepção tá demais, tá? Ele já aplicou para os 12,
Ou mexer agora nesse avermelhado barra laranja aqui, ó. Cliquei e arrastei, ó, e eu consigo ver ele mexendo. Tá vendo que a cor da asa que não tem vermelho não muda? Tá vendo? Tô mexendo aqui e não muda. Porque se eu quisesse mudar, eu teria que pingar ela lá nessa parte, tá? Então, eu vou puxar um pouco mais pro laranja, porque eu gosto de dar esse aspecto mais quente e trazer esse contraste desse azul pro laranja, pro vermelho, né? E já vou puxar um pouquinho aqui também nesse vermelho, porque eu sei que na pele, depois, ele vai puxar também esse vermelho. E aí, o púrpura e o magenta, eu geralmente não mexo muito porque eles não têm muita presença na fotografia, né? Tá vendo como não muda aqui quando eu mexo? Então, você vai saber, você vai enxergar quando tem púrpura ou magenta na fotografia e quando você precisar mexer nisso aqui, nessa aba especificamente, tá? Então, vamos para a saturação aqui agora. Vou puxar aqui todas. E aí vou de novo, ó, vou usar a ferramenta de conta-gotas para mexer especificamente na cor que eu quero. Então eu adoro vir com um laranjinha assim, ó, e dar um tchanã no laranja, né? Se a gente vê em todas, ó, olha como o laranja aqui que eu acabei de mexer, ó, mudou. Tá vendo? Se eu vier agora um pouco até para o rosto, quiser reduzir um pouco o rosto, ó, você consegue ver que ele vai dar uma mexidinha também. Na live aí eu não sei se vai dar para ver direito porque a compressão é muito grande, mas enfim, vou diminuir só um pouquinho que eu acho que deu uma exagerada. E aí eu poderia fazer isso com o verde, com o azul, enfim. E é o que eu vou fazer agora. Ó. Eu posso tirar a saturação para ficar um branco ou posso trazer bastante e deixar mais vívido aquela cor. Eu vou diminuir um pouquinho o azul porque eu gosto de dar uma quebrada nele e vou diminuir o azul piscina. Olha a camisa dele como vai diminuir também, ó. Então eu posso dar uma diminuidinha aqui. Vou mostrar de novo, ó, na camisa dele. Lembrando que eu estou fazendo isso de forma global, né, para todas essas fotografias. Se eu abrir um pincel, eu posso fazer uma máscara e vir aqui na camisa dele e mexer só na camisa dele, por exemplo. Tá? Um pouquinho menos aqui. Vamos na luminância. De novo, vou selecionar essa daqui. E eu posso pingar aqui, ó, e aumentar ou diminuir, né? Então, eu sei que nessa foto especificamente está um pouco estourado. Eu posso dar uma reduzidinha, mas pode ser que em outra eu sinta falta depois, tá? Ó, a gente já consegue ver o antes e o depois delas. Show? Então, vou selecionar elas de volta. Saturação já mexi, matriz, Lembrando que eu estou na edição geral. A gente tem a correção de cores, que ele vai trazer para toda a fotografia a cor que você quer trazer, especificamente nas sombras, nos realces, e aí você pode dar uma compensada, né? E que é muito interessante também. Então, eu trouxe um pouco para os tons médios, mas eu posso dizer o quanto de luz eu quero que ele adicione nesses tons médios também. Eu vou dar uma reduzidinha aqui, porque eu gosto desse contraste. Mas eu posso vir em todas aqui, ó, e mexer também, tá? Essa daqui é das sombras, então eu reduzo. Essa daqui dos realces, que é o céu e, por exemplo, aqui, ó, a asa do avião, que eu posso dar um brilhinho aqui a mais também. Nessa fotografia, os brancos estão brancos, mas se eles estivessem de alguma cor, eu poderia vir aqui compensar também, certo? Vou fechar. Aqui ó, na correção de cores você pode vir aqui também em cada um dos ajustes específicos também. E tem a mesclagem para você, enfim, caso botar muito laranja ou muito de um para o outro, trazer um equilíbrio para a fotografia. Tchau, tá saindo? Tô saindo. Tchau. Tá bonito. Obrigada. Mexi em tudo, será?
Correção de cores foi, detalhamento foi, que é a nitidez, correção de lente, transformação, calibração e básico. Então tá, finalizei a pré-edição. Então vamos passar uma a uma aqui. Eu vou vir aqui, ó, até tirar o meu rosto para vocês verem. Do lado esquerdo é o antes, do lado direito depois, tá? Para vocês enxergarem aqui como tá o antes e o depois. A gente já consegue dar um zoom aqui, ó, para vocês verem que olha aqui na esquerda como o azul tava, como o branco tava meio azul e como agora eu puxei o azul pro avermelhado, tá? Se você olhar o chão tava avermelhado, eu puxei pro verde. Nesse caso aqui eu vou até dar uma quebrada porque eu não gosto tanto dessa cor. Se você puxar aqui também, ó, você consegue ver, ó, muito azul e eu dei uma quebrada também. Show? Vamos para a próxima foto. Essa da foto aqui é interessante da gente enxergar aqui, ó. Olha a diferença dos cones, da cor de um pro outro e olha a diferença do chão. O chão, para mim, ela tem na foto da direita aqui uma cara mais de chão. Na foto da esquerda ela tem uma cara de um chão azul, né? E se a gente puxar aqui e ver o branco, ó, também tá mais quente, né? Tá uma corzinha mais fechada. Se a gente puxar aqui o rosto dele, ó, um bronzezinho. Aqui tava muito opaco. E a camisa dele você consegue ver também que tá mais branco. A mesma coisa lá no fundo, tá vendo? E a gente consegue enxergar como o vermelho mudou também, né? O magenta mudou. Tá? Isso aqui é a pré-edição, tá? Eu só tô mostrando pra vocês como é que tava antes e como é que tá agora, ó. Mesma coisa aqui. A gente consegue ver essa diferença de azul pro magenta. Aqui também, ó, dá pra ver que nesse caso a gente preservou o vermelho. Mas se você prestar atenção aqui, ó, no verde, no reflexo do verde, ó, mudou o verde, tá? A próxima aqui, não é igual. Ó, a gente consegue perceber a diferença de saturação entre as fotos, tá vendo? E como transformou um amarelinho num laranja, que isso aqui eu adoro. Esse laranja aqui eu adoro. Tá? A próxima foto é igual, a mesma coisa do chão ali. Talvez o chão nessa daqui, esteja muito laranja. E a gente pode corrigir depois se tiver interesse. Eu não vou, mas você pode. E aí, ó, a gente pode dar uma olhada nessa daqui também, ó. Que a gente enxerga aqui, ó. Olha como nessa daqui a gente meio que deu uma cagada na foto. Ó, o antes e o depois. Então, eu vou ter que vir nessa... Ah, não, ele tá pegando a minha editada. Pera aí. A editada é uma das edições que eu fiz aqui, que eu já mandei pro piloto. Por isso que tá muito diferente. Eu falei, ué, não tá certo. Essa aqui não vai dar pra mostrar a diferença. Vamos nessa daqui. Ó, a diferença no canto aqui. O céu super azul e agora todo laranjinha, tá? Isso é só uma questão de escolha, tá? De estilo. Eu mexeria ali, deixa eu voltar. Eu mexeria aqui e retornaria um pouquinho desse azul, tá? Porque eu gosto desse degradê das cores. Mas, se você prestar atenção aqui, ó, olha que laranja gostoso, que laranja vibrante, né? Vamos para a próxima. Aqui também não vai dar para eu mostrar a diferença do antes e depois, porque essas 12 fotos que eu selecionei é uma cópia virtual das zilhões de fotos que eu fiz desse ensaio e já tem uma pré-edição aplicada aqui, que é a mesma coisa do rapaz ali, do piloto. Olha que legal, no push, não empurre. Essa daqui tinha edição? Não sei, acho que não. Enfim, a gente consegue ver aí o antes e depois de todas, né? Tá? Então, ó, antes e depois. Antes e depois. Essas duas aqui também, ó, já tem uma ediçãozinha, então você pode ver que na outra edição que eu fiz, ó, eu dei uma iluminada aqui, pá. Enfim, fiz a edição em lote, agora eu venho fazendo as edições específicas de cada fotografia. Deixa eu aparecer de novo aqui, ó. Tamo aí de novo.
Galera que tá aí me vendo na Twitch, ó, me segue lá no YouTube, Papo Nerd de Fotografia. Beleza? Eu falo sobre fotografia. Sobre foto, vídeo, enfim, equipamento e esse mundo geek e nerd e técnico. Beleza? Então, ó, vamos começar a editar foto por foto agora, né? Eu não falei do histograma aqui em cima, mas se você ainda está aprendendo isso tudo aqui, vamos deixar o histograma mais para frente. Mas, basicamente, você consegue aqui ter as sombras, a questão da exposição e a questão do realce. Quanto mais para cima, mais tem. Quanto mais para baixo, menos tem, né? Então, você consegue se basear nisso para entender o que tem, o que falta na sua fotografia. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, como essa fotografia num certo nível ela tem mais equilíbrio, mas ó, se você olhar lá nos brancos, ó como estoura, tá vendo? Tem uma linha de amarelo e uma linha de azul que estoura, que basicamente é o centro, né? Vamos para outra aqui, ó, um equilíbrio maior, mas a mesma coisa, céu lá, ó, estourado. Que mais? Nessa daqui, ó, a gente tem bastante pretos, poucas luzes e de volta mais dos brancos. Então, o lado direito nesse caso vai representar o céu e o lado esquerdo vai representar as sombras, tá? Então a gente consegue perceber através desse histograma aqui a quantidade de informação que a gente tem em cada uma das áreas dessa fotografia específica. E você até pode vir aqui arrastar, mas eu não vou fazer isso hoje não, vamos deixar assim mesmo, porque é um rolê muito técnico isso, tá? Vamos para essa fotografia aqui, ó. Eu acho que ela tá um pouco escura, eu gostaria de puxar um pouco aqui da luminosidade geral dela. Gostaria de deixar um pouco mais quente. Então, ó, já estou puxando aqui, ó, para um amarelinho. Acho que eu vou puxar para uns 7200, vamos ver. E se, por exemplo, tivesse meio verde, eu poderia vir aqui, ó, e puxar um pouco do magenta. Tá, puxei. Acho que foi demais. 26 tá bom. Gostei do jeito que tá? Gostei, mas a gente tem um problema aqui, não tem? Olha aqui como perdemos informação na área que tem mais luz, né? Então, aí que vem aquela parte dos realces, ó, que eu posso vir aqui quebrar completamente, posso vir aqui, ó, estourar completamente. Lembrando que todas essas fotos são as fotos cruas em RAW, que são as fotos com a melhor qualidade possível que você pode tirar da sua câmera fotográfica, tá? Com iPhone, provavelmente com Samsung deve poder, você também consegue fazer isso. E, basicamente, você tem que fazer esse pós-processamento quando você tem essa foto crua, tá? O que os nossos celulares e afins e equipamentos mais automáticos fazem é justamente pular essa parte de edição e fazer pela gente, tá? A gente meio que diz para ele se vira. E é isso. Então, ó, eu vou dar uma quebradinha aqui nos realces porque eu quero que ali tenha um equilíbrio de iluminação correspondente com a fotografia, né? Não quero que fique aquela coisa estourada nessa daqui. E aí o que eu posso vir fazer, ó, aqui era como as sombras estavam antes, né? Então o que eu posso vir aqui, ó, é puxar ainda mais a sombra para aparecer mais isso aqui, que é a roda, enfim, a parte de baixo que me interessa. Se você vier mais para frente, tem os brancos, que é aquele glow que eu falei para vocês, ó, se eu puxar bem para a esquerda ele dá uma quebrada, se eu puxar bem para a direita ele dá aquele plau. E eu vou dar um tequinho a mais aqui, ó, uns 10 tá bom. Para ele que ele vai dar aquele tchananzinho. E aí, a quantidade de preto, ó, se eu puxar bem para a esquerda, bem preto, se eu puxar bem para a direita, mais opaco. Eu gosto mais do preto mais fechado, que eu acho que vai ficar mais gostosinho aqui. Tá? Eu vou apertar R para vir na ferramenta de recorte e vou dar uma diminuidinha aqui, ó, porque eu não quero aquela parte de cima que está aparecendo a roda da ferramenta que está lá para cima, tá? Show de bola? Ah, eu esqueci de falar da vibração para vocês.
Tava passando aqui agora e esqueci de falar da vibração. A gente tem duas ferramentas dentro da presença, que é a vibração e a saturação. A saturação, ela é aquela coisa que vai deixar super, super vívido toda a fotografia. A vibração, ela vai trazer um aspecto que eu não sei nem dizer exatamente o que é isso, mas ela vai trazer uma saturação mais sutil para a fotografia, que não vai ficar aquela coisa assim, sabe? Então eu sempre puxo a vibração, que é a sensibilidade da cor na fotografia. Eu sempre puxo isso aqui para uns 40, mais ou menos, vou puxar para uns 38, que eu acho que tá gostosinho. E aí, ó, você já consegue ver, ó, como aqui em cima, principalmente, ele deu uma mudada, né? A gente não tava vendo cor nenhuma antes, né? Ela tava mais opaco. E a gente consegue começar a ver. Se eu puxar a opacidade, né? Ele vai transformar em preto e branco. Se eu puxar bem para a direita, ele vai dar aquela opacidade, não, saturação, né? Então, você pode usar uma ferramenta e a outra para dar uma compensada, ou usar as duas juntas também para o mesmo lado. Eu vou deixar a saturação aqui em -8, acho que eu gosto mais assim. E vou mexendo na textura e claridade. Lembra que eu falei antes que eu costumava usar elas inversamente? Existem algumas exceções, né? Eu gosto de trazer nessas fotos que não tem pessoas a claridade mais para cima, que ele dá esse aspecto de meio que de um HDR, né? E aí você pode vir aqui na claridade, na textura e ajustar isso, né? Então, digamos que o chão aqui está com uma textura muito presente, eu posso vir aqui e diminuir um pouquinho ou aumentar um pouquinho, tá? Vai do seu gosto, beleza? É aquilo que eu falei, nesse tipo de fotografia aqui que é mais detalhe, eu gosto de puxar os dois juntos. Eu acho que fica mais tchananzinho, mais gostoso, tá? Eu vou lá pro HSL, que é matriz, que é Hue, S de saturação e luminância, Saturation e Luminancy, e vou dar um Mess Around aqui, vou brincar um pouquinho nessa luz, nessa fotografia, tô perdendo a voz. Olha aqui como tem um roxo aqui em cima na asa, que eu posso vir aqui quebrar ele, ou, opa, tô mexendo na iluminação, queria mexer na saturação. Eu posso vir aqui, ó, e quebrar ele, ou deixar ele mais realçado. Vou diminuir aqui para vocês verem, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí na live, tá? Mas se eu puxar bem, ele aparece, se eu diminuir, ele desaparece. Nesse caso, eu não gosto muito desse roxo que a fotografia puxou, então eu vou dar uma quebrada nisso, ó, e vou puxar bem a saturação para baixo, tá? E a gente pode vir aqui, ó, e aumentar a luminância dele para ele se equilibrar mais em relação ao restante. Eu vou puxar um pouco mais para cima para ele dar perder um pouco da informação e dar uma uniformizada aqui. Beleza? Então, essa foto, basicamente, é isso que a gente vai mess around, vai mexer nela para a edição dela aqui. Tá, é isso aqui, tá gostosinho. Vamos ver, correção de lente, detalhe, transformação, efeito, calibração. Essa daqui é o fim do primeira parte da edição dessa fotografia. E aí, você pode vir nessa outra aba aqui de menus que eu não falei ainda para vocês, que é abas de efeitos, de olho, reflexo no olho, de carimbo, né? Então, na aba de... Essa é o de carimbo? Vou aumentar aqui, ó. Digamos que eu quisesse deixar isso aqui perfeito, né? Quisesse tirar essa pintura. Assim é mais fácil. Tô fazendo besteira. Se eu quisesse vir aqui, ó, e fazer ele carimbar outra área para corrigir aquela região, né? Então, ó, vamos clicar aqui, ó. Cliquei ali. Vou dar um fechar. Tá vendo? Olha que perfeito que ficou isso aqui. Vamos fazer várias para vocês verem como é que vai ficar no modo geral.
Lembrando que aqui ele tá usando inteligência artificial para fazer isso para mim, tá? Antes ele realmente clonava de um lado para o outro e às vezes você tinha que dizer, olha, você clonou do lugar errado. E é muito legal de ver isso aqui funcionando porque ficou muito bom mesmo a ferramenta de AI que identifica aqui o que você está querendo corrigir, né? Vamos fazer só mais algumas aqui, só para vocês verem meio que o antes e depois. Isso aqui é um pincel que você só arrasta, sabe? Você diz, aquela área aqui, eu quero que você corrija ou não. Esqueci de perguntar se tem que pegar a roupa na máquina de lavar. Vou dar um fechar aqui. Olha ali como eu corrigi ali, né? Se eu vier aqui, será que no Y vai aparecer? No Y vai aparecer. Dá um fechar aqui que a gente vai ver. Olha aqui, ó, as imperfeições, sabe? Que tinha a tinta descascada. Olha como eu corrigi aqui na fotografia, tá? Então, essa ferramenta aqui ficou muito poderosa. Poderosa mesmo. Se eu vier aqui, por exemplo... isso aqui é um negócio. Tá bom. É isso aqui. Você pode vir aqui, ó, e criar um pincel também. E aí, cara, isso aqui a Adobe ficou muito louca com essa máscara, com esses pincéis. Eu acho que eu vou mostrar essa ferramenta para vocês num rosto. Aqui, com pessoa. Olha que loucura isso, tá? Essa foto ainda não tá onde eu quero que ela chegue, mas eu vou mostrar para vocês a máscara, tá? Ela, através da inteligência artificial, tá manjando a seleção para você. Ela faz a seleção todinha para você, você não precisa fazer mais a seleção, cara. E isso é muito louco, porque antes a gente tinha que vir aqui, ó, e criar um pincel. E vir aqui, ó, e fazer isso aqui, ó. E vir aqui, pintar aonde você queria, sabe? Então, digamos que eu quisesse editar ele ali. E tem uma máscara automática que te ajuda a fazer isso, mas isso aqui, cara, você tinha que vir aqui, ó, e tchararã. E daí, caso você passasse assim, ó, tipo, ops, você vem aqui, ó, e bota, cara, elimina essa parte aqui que eu fiz. Então, assim, era muito difícil de deixar isso bom. Era muito difícil de deixar isso bom rápido, sabe? Então, com a nova AI rolando no programa, ficou assim, ó, ficou muito louco isso, cara. Ficou muito louco isso. Vocês viram que eu não fiz nada, né? Eu só abri a ferramenta de máscaras. Olha aqui, ele já reconheceu que tem uma pessoa na foto. Olha que maluco isso, brother. Olha que maluco. Um negócio que... Tem que botar a roupa na secadora, já vou fazer. Olha que maluco. Ele seleciona a pessoa pra você, mano. Olha quantas horas de trabalho a gente vai conseguir economizar com isso, brother. Se você clicar ali na pessoa, você ainda consegue dizer a parte da pessoa que você quer mexer, velho. Olha que bizarro. Quero mexer no cabelo, quero mexer a cor do cabelo dele. Vamos criar uma máscara de cabelo. E vamos dar uma zoada aqui, ó. Deixei o cabelo azul. Claro, eu tô fazendo de forma escrota, né? Mas, cara, olha que parada louca. Que parada louca que você consegue agora, aba por aba, mexer. Vou excluir aqui. Vamos lá. Se eu quiser a pessoa inteira, criar uma máscara, por exemplo, quero iluminar ele. Iluminei ele. Claro, ficou escroto, né? Porque a cabeça tá muito mais clara do que o resto. Claro, tem uns defeitinhos aqui, né? E aí você pode vir aqui e... Como é que eu adiciono mesmo? Duplicar, excluir... Não. Aqui. Clica nela para ela abrir, porque ela é uma layer. E você pode adicionar ou subtrair. Se você vier aqui em subtrair, você vem com um pincelzinho, ó, e corrige a cagadinha que a AI fez. Tá? Mas isso aqui é muito mais rápido do que você vir selecionar o maluco inteiro. Sacou? Olha que parada louca. E aí você pode mess around só com ele, ó. Só de aumentar o contraste que tinha acabado ali, eu consigo dar uma corrigidinha nele. Brancos, pretos.
Consigo mexer especificamente na textura dele, na claridade, na nitidez. E com a máscara você pode fazer com outras coisas também. Sacou? Então, queria mostrar essa ferramenta para vocês. E, cara, vamos finalizar uma edição aqui só para eu encerrar essa live, que eu já tô com 1h10, eu tenho que botar as roupas lá pra secar. Vamos nessa aqui, tá? Então, ela já tá pré-pronta. Eu vou clicar em R só para eu arrumar esse horizonte. Então, ferramenta de recorte no R. Dei um Enter. Caguei. Puxar um pouquinho menos, porque isso daqui tá não é bem o horizonte, né? Não tem que deixar a linha reta, essa daqui no caso. Só tem que dar a sensação de reto, porque essa foto foi tirada numa diagonal, né? Se eu quisesse vir aqui na transformação e trazer a fotografia como se eu tivesse feito reta, ela faria pra mim. Olha aqui que louco. Sai da transformação. Olha que louco. Ela faria pra mim também. Mas eu não quero. Eu gosto dela assim, sendo bem sincero. Aqui. Show? Então, vamos finalizar essa daqui. O que eu não tô certo ainda desse horizonte. Uma hora eu acho que tá bom, uma hora eu acho que não tá. O que eu vou mexer nessa daqui, tá? Eu vou trazer um pouco mais do amarelo, porque eu quero bem a sensação de pôr do sol. O magenta eu não acho que eu preciso puxar, porque eu já consigo enxergar aqui, ó, como ele já tá bastante. Daria até pra dar uma reduzidinha. Aqui. Ó, gostei já. Só de tirar um pouco magenta eu já consigo ver que o verde voltou um pouco pra cá, ó, e ficou mais gostosinho. Eu vou aumentar um pouco esse contraste, ó, que eu vou dar aquele ar mais chique. Eu tenho uma sensação de chique, tá? E fotografia é feeling, beleza? E olha aqui o realce, como eu tô perdendo informação. Então, se eu quiser dar uma diminuidinha aqui, ó, dá pra dar uma diminuidinha. As sombras, se aqui dentro tivesse muito escuro, daria pra eu puxar as sombras, mas eu já puxei, já acho que tá gostoso. Os brancos, deixa eu ver o que eu vou fazer nesse branco aqui, ó, porque eu posso ter duas sensações, tá? Eu posso recuperar a informação do branco e trazer uma sensação de pouca luz, ou eu posso dar uma exageradinha, né? Puxar mais aqui assim, ó, e dar uma sensação de início de dia. Olha como... Olha que louco, né? Se eu deixar mais para a direita aqui, eu tenho uma sensação de final de dia, né? De pôr do sol, tá? Luz ainda. Se eu puxar um pouco mais aqui, ó, e diminuir, você não tem uma sensação de início do dia? Eu tenho. Sendo bem sincero, eu tenho, que é tipo assim, cara, o sol tá nascendo ao invés de estar se pondo. Opa, puxei demais o preto. E aí, aqui tá relacionado à sua intenção. Eu vou deixar essa reduzidinha, que eu gostei. Cara, vou dizer pra vocês, vou trazer a transformação lá, porque depois que eu vi, eu não consegui desver mais. E eu acho que eu gostei da... eu perdi. Vou ter que dar um cortezinho aqui, vamos ver se fica bom assim. Tá bom. Vou deixar assim, um pouquinho melhor do que antes, mas não sei. Gosto e desgosto. Tá? Eu vou botar um pouquinho mais de ruído, porque eu gosto muito de ruído, tá? Mas isso aí é questão de gosto, tá? Vou diminuir a aspereza, porque aqui, ó, achei que ficou muito áspero. Perdeu. E aí eu posso vir na HSLR e dar uma brincada aqui, ó, ainda no laranja e no vermelho para puxar para onde eu queira, tá? Então, é aquilo que eu falei, eu gosto de uma cor mais laranja para ficar aquele laranja Califórnia, sabe, final do dia. Vou mexer aqui na saturação, tem um pouco de verde, ó, nessa foto. Eu posso vir aqui e dar uma quebrada, tá? Vou dar só uma quebradinha e puxar um pouquinho o azul, que eu achei que eu matei demais ele. E devolver um pouquinho do púrpura e do magenta, que aqui tem púrpura e magenta, tá? Iluminação... será que eu preciso mexer na iluminação? Se eu puxar no verde, dá uma olhada aqui do lado esquerdo da foto e um pouco no asfalto, como vai mudar.
Então, eu vou iluminar o que ele reconhece como azul piscina, no caso. E eu posso vir aqui, ó, e dar uma contrabalanceada também. Então, eu vou deixar aqui, ó, em... Deixa eu ver... Acho que tá bom assim, -2 só. E olha o verde também, como eu poderia mexer. Olha, principalmente embaixo da turbina ali, no fundo da turbina, como você consegue enxergar bastante, tá? Aqui eu vou dar uma iluminadinha, só para ele dar uma equilibrada, mas eu vou vir aqui de volta na saturação e dar uma quebrada nesse verde. Porque eu senti que ele, quando eu iluminei, ele puxou demais. Eu poderia vir aqui com o pincel e remover isso, tá? Mas não acho que é o caso. Curva de tom. Será que a gente precisa mexer na curva de tom agora? Acho que não, que eu acho que já ficou gostosinho. Ó. Um ajuste mais fino, ó, dá pra... um pouco mais da sombra fechada. Olha como é louco, né? A gente puxou a curva em S no final das contas. O S invertido, no caso. Mas tá lá. Cara, olha o antes e o depois dessa foto. Vai dizer que não tá lindo. Foto da esquerda original. Vou até me tirar da live aqui. Opa. Oh, meu Deus. Cadê a volta aqui? Deixa eu me tirar da live. Aqui, ó. Olha o antes e o depois, cara. Vai dizer que isso aqui não tem um look de Califórnia, sabe, de filme que se passa na Califórnia. Olha que foto bonita. Vai dizer que isso aqui não ficaria foda como uma foto de fundo, sabe? Uma foto de uma imagem de tela. É, o fundo da sua mesa, do seu desktop, da sua mesa de trabalho. Daria um print muito, muito legal também. A gente pode vir aqui na máscara também e corrigir a máscara. Tava bom, na real. Mas, enfim, é isso aqui para essa fotografia, tá? Antes e o depois. Cara, eu quero mexer... Oh, meu Deus, cliquei aqui para sair fora. No Revelação, meu amigo. Acho que eu não vou mexer nessa foto, não. Porque vocês conseguem ver a edição que eu já fiz nela, tá? Aqui nessa fotografia eu vim com um pincel aqui e desfoquei essa área e desfoquei a parte de baixo também para ficar bem dreamy, tá? Mas vocês podem ver na direita como tá bem cagadinho a fotografia aqui, mas basicamente é aumentar aqui a temperatura dela, teria que aumentar um pouquinho a exposição, vir aqui nas sombras, ó, trazer de volta. Quebrar um pouco nos realces, né, comparando o céu, trazer um pouco mais do brilho, diminuir um pouco esse preto, tá, para ele ficar mais aparente, mexer em textura, vibração, mas principalmente mexer no HSL, que a gente deu uma zoadinha nessa daqui, tá, mas vocês conseguem ver aqui, ó, a foto da esquerda, como tá bem, bem bonita, né, olha aqui, como... Tá muito, muito, muito bonita essa. Mas, como a gente tá sem tempo, eu quero mostrar uma outra foto. Pra gente editar junto, terminar junto. Acho que essa daqui... vamos remover essa máscara aqui. Ou vamos nessa? Acho que vamos nessa, eu gosto dessa. Vou arrumar o horizonte. Não precisaria. É uma questão de gosto, tá? Eu gostei dela tortinha, mas nesse caso eu quis dar uma arrumada. Vou puxar um pouco mais o laranja, que eu gosto do laranja, diminuir um pouco do magenta, que eu tô sentindo que tá muito. Então, 16 achei que ficou melhor. Vou reduzir um pouco da saturação, que eu achei exagerado nessa foto, tá? Aumentar um pouquinho o contraste ou diminuir? Vou aumentar 10. E aí vamos brincar, ó, realce, se eu quero diminuir a informação que tem ali de realce. Eu sinceramente acho que o realce dessa foto tá bem, tipo, bem certinho, sabe? Bem gostosinho. Olha a sombra, como eu posso recuperar e diminuir. Eu vou trazer um pouco de sombra para trazer um pouco de informação. O branco, ó, eu posso estourar mais ele ou trazer ele mais glow. Eu vou deixar ele mais estouradinho assim para dar essa sensação mais de difusão.
E aí o preto assim, ó, como ele tava aqui no 0. Aqui é o 0, o preto no 0. Eu vou dar uma quebrada no preto pra ele ficar aquele preto mais fechado. Beleza? A voz tá indo pro pau. Olha aqui na textura de novo. Na verdade, vamos mexer primeiro na claridade para vocês verem. Ó. Se eu puxar bem para a esquerda, aquele ar dreamy. Se eu puxar bem para a direita, aquele ar mais HDR, mais fechado. Eu acho que essa foto dá um ar mais dreamy, porque eu não preciso mostrar ele. O meu objetivo dessa foto não é que ele se identifique na foto, é só ser uma foto artística, uma foto bonita. Então, eu vou diminuir a claridade para ele ficar com esse glowzão e vou me trazer aqui de volta e vou trazer mais textura para recuperar um pouco da informação, tá? Para não ficar tão glow, sabe? Diminuir um pouquinho dessa vibração que eu achei demais. E você poderia vir aqui no desembaçar para corrigir caso ficasse meio fade a foto, sabe? Beleza? Vamos aqui em matriz. Será que quero mexer na matriz? Não quero, acho que tá gostoso. Vou só mexer um pouco na iluminação desse azul, ó. Que eu posso vir aqui fechar ele, eu posso vir ele aqui e dar abrir ele um pouquinho mais. Vou abrir ele um pouquinho mais e vou diminuir um pouquinho a saturação. Acho que foi demais aqui. Porque mesmo gostando, eu não quero tanto. Vou diminuir um pouquinho essa iluminação. Correção de cores, eu não vou mexer nisso agora. Vamos ver a máscara de detalhes. Ó, dava para abrir um pouquinho mais essa máscara de detalhes. Olha como mudou aqui, ó. Principalmente. Não sei se enxergou, mas eu enxerguei. Vamos ver se consegue ver. Não sei se na live vocês conseguem ver, porque ele comprime. Beleza? Efeitos, calibração. Se a cor tá muito ruim, né? Pode acontecer, você pode vir aqui ainda e dar aquela diferença, né? Na interpretação da cor que você tinha antes. Tá? Eu gostei assim. E digamos que eu quisesse iluminar mais esse personagem, então eu posso vir ali na máscara. Vamos ver se ele vai reconhecer a pessoa. Acho que ele não vai reconhecer. Vou clicar em assunto. Conseguiu ler. Se eu quiser, eu vou tirar a sobreposição do vermelho. Se eu quisesse trazer aqui, ó, mais alguma edição específica nele, eu poderia vir aqui, ó, e dar um brilhinho a mais. Trazer um pouquinho mais do preto. Aumentar o contraste que vai ficar mais bonito. Realce. Acho que eu gosto um pouquinho mais de realce. Sombra. Será que eu quero iluminar? Um pouquinho coisa. Mas eu poderia, por exemplo, trazer exposição ou diminuir a exposição dele também, tá? Aqui eu não acho que precise. Porque é só isso aqui é muito importante dizer. Na máscara, você pode corrigir a temperatura da cor, tá? Aqui não vai fazer muita diferença, porque eu não zoei muito com as outras coisas. Mas geralmente quando você faz uma máscara, ela degrada a cor da fotografia, o balanço de branco. Então você consegue vir aqui e dar uma corrigidinha. Eu vou deixar -5 aqui só para quebrar um pouquinho do laranja. E vou trazer um pouco de nitidez para ele ficar mais tchananzinho, tá? Fechei aqui. Poderia vir com... Ai. Fiz besteira antes, hein, gente? Lembra que eu fiz aqui na fotografia da roda do negócio? Fui fazendo vários pincéis, fiz besteira ali e mandei ele fazer em todos. Então, ó, eu poderia vir aqui, ó, e dar uma limpada nessa fotografia também, para tirar esses ruídos que não fazem sentido, tá? Aqui tem às vezes tem sujeira na câmera, também dá pra tirar. Esse C4 eu gostei. Enfim, aqui eu tenho que fazer uma limpeza muito
mais precisa do que eu vou fazer agora, tá? Até porque eu acho que vai bugar a AI aqui. Se ela fizer, até que ficou bom. Achei que ia ficar mais cagado. Antes ficava bem cagado. Mas, olha o antes e o depois dessa foto. Uma foto mais pálida, uma foto mais contrastada, a diferença de azul pro laranja, tá? É tudo gosto. Olha a definição. Vocês conseguem ver agora? Acho que conseguem, né? Olha a diferença de definição. Olha a máscara de definição atuando na fotografia, tá? Vocês conseguem ver que ficou mais tchananzinho. Olhando agora lado a lado, eu consigo ver que essa daqui tem um pouco de verde ainda, tá? Eu poderia dar uma quebradinha aqui e eu mudaria ainda a cor desse vermelho, que eu achei que ficou meio feio, ficou meio exagerado, tá? Mas, olhando assim, ó, já achei bonito. Vou tirar um pouco dessa vibração, que eu já acho que vai ficar mais tchananzinho. Achei que já deu uma melhorada. Beleza? Vou mostrar aqui o efeito. Ah, já tinha mostrado. E essa daqui, ó, na esquerda vocês vão ver a foto já editada, como eu fiz. Será que eu consigo ver? Não. Aqui, ó. Essa daqui foi a foto que eu editei antes, tá? Será que... Não. Se eu redefinir... Olha como ela era antes, toda preta, toda escura. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó. Então, o que eu fiz? Subi sombras, né, para me clarear. Eu vim aqui na máscara, ó, a máscara do céu, eu editei o céu. Na minha máscara, eu vim aqui, ó, e aumentei a minha exposição, tá? Vamos ver o que eu fiz na máscara do céu. Eu diminui um pouco, diminui o contraste, aumentei os pretos, clareei as sombras para ter menos contraste ainda. O que mais que eu mexi? Curva de tons também para equalizar essa luz. No HSL, ajustes bem sutis. Foi mais de iluminação e menos de mudança da cor da foto em si, né? Correção de cores, pouquinha coisa. Vou ver se eu consigo mostrar o que ela faz, ó. Tá vendo? Então, eu sei que o céu que é realce, eu adicionei aqui, ó, azul. Eu sei que embaixo é sombras, eu adicionei um pouquinho de laranja, tá? Então, vocês conseguem fazer isso na fotografia de vocês para, assim, chegar em efeitos e detalhes bem, bem específicos. Ó, a calibração aqui também. Enfim, é isso, gente. Esse daí é um pouco do processo de edição. Então, ó, duas fotos bem diferentes. Aqui, ó. Isso aí. Fechou? Um pouquinho aí do processo de edição, ensinando vocês que foi um processo bem técnico aqui, né? Eu mostrei para vocês algo bem técnico. E no celular de vocês, essas funções elas também estão presentes, tá? Então na hora que você abre lá, eu vou falar do iPhone, que é o celular que eu tenho. Na hora que você abre o iPhone na aba de edição, ele tem todas essas funções, tá? Não vai estar tão detalhado assim, porque num software de edição profissional é minucioso, mas ele condensa um pouco, por exemplo, realce, sombras, brancos e também, se você puxar a curva de tom, numa coisa só. Claro, para facilitar. A questão da máscara de nitidez também tem lá no iPhone. Então, tudo que eu mostrei aqui, você pode usar para editar suas fotos no seu celular. E especialmente o iPhone agora tem um rolê que você meio que cria um preset de edição e ele aplica em todas as fotografias que você fizer. Então agora, toda vez que eu tiro uma foto, ele já deixa mais ou menos de um jeito que eu curto. E aí isso acabou sendo uma ferramenta que para mim ficou muito, muito, muito útil, muito prática, sabe? Para eu usar no dia a dia. Beleza? Então essa foi a minha livezinha
inesperada. Sei lá, só me deu ela louca. E agora eu vou despejar esse tanto de água aqui que eu bebi e botar a máquina, a roupa pra secar na máquina. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar esse vídeo no YouTube, tá? Aqui, ó, vocês podem ver Papo Nerd, com o D é mudo, Nerd, de fotografia. É o meu canal no YouTube, onde eu falo sobre fotografia para iniciantes, profissionais, para quem for, beleza? Me segue lá. E me segue também no meu Insta pessoal, que eu tô postando umas coisinhas legais lá, uns jobzinhos e tal, que é eu.maca, M-A-C-A, de maçã, só que sem cedilha e sem acento. Beleza? Eu vou editar essas fotos e vou postar lá também. Fechou? Valeu! Fui! Interromper.